Boa tarde, Ivo Farias, chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico. Obrigada pela disponibilidade de falar com a Eclésia nesta tarde. Ivo, este plano de contingência foi uma necessidade dos escuteiros, de toda a junta regional, nacional, central. Que necessidade foi esta de colocar aqui o escutismo em tempo de Covid-19? Olá, Sónia, boa tarde. Foi essencialmente este plano que já atravessou várias fases. Nós já estivemos em regime de confinamento, com atividades suspensas. Depois estivemos em regime de desconfinamento e de preparação para o regresso às atividades presenciais. E agora estamos com o estado de contingência. Nós temos que estar continuamente, também é a nossa missão, a acompanhar o desenvolvimento daquilo que acontece nas nossas comunidades, da nossa sociedade, e também nas nossas instituições, e aquilo que o Governo também nos dá para nos mantermos seguros, e com base nisso também irmos revendo as orientações que damos, os apoios que damos aos nossos grupos locais, os agrupamentos, para que eles possam continuar dentro daquilo que é viável, seguro e possível, a ajudar as crianças e os jovens que são escuteiros a poderem continuar a fazer a sua atividade e a crescer, e também a serem cada vez mais responsáveis nas suas comunidades. O escutismo é conhecido por muitas regras que vão tendo ao longo de todos os anos da vida escutista. Estas regras que o plano de contingência traz é também regras a incutir, a acrescentar àquelas que já tinham? Duas partes. Nós, quando elaboramos os nossos planos de desconfinamento e de regresso às atividades presenciais, o contexto em que as elaboramos era um contexto que provavelmente na altura até poderia permitir um pouco mais de evolução face àquilo que foram as recomendações que na altura demos. Nós consideramos que passar de um regime de confinamento para um regime de desconfinamento devia ser uma ação gradual e, portanto, na altura preferimos, por exemplo, que privilegiássemos o encontro, a atividade em pequenos grupos. Nós chamamos as patrulhas, que são os grupos de 5 a 8 escuteiros, e foi essa a base, e é essa a base do escutismo também, e foi a partir daí que nós começámos a sugerir aos nossos agrupamentos que usassem esse padrão para desconfinar. Estamos muito habituados a trabalhar em patrulhas e seria o modelo base adequado. Com o ganhar de alguma confiança, e a confiança é uma palavra muito importante em todo este processo, talvez pudessem ir aos poucos e poucos, trazendo um bocadinho mais de complexidade, juntando um pouco mais de escuteiros que já estavam, entretanto, habituados a lidar em grupos mais pequenos. Mas mantivemos a base dos grupos de 5 ou 8. Quando agora entramos em plano de contingência e temos o limite de 10 pessoas que se podem juntar, nós mantivemos o que já tínhamos, porque já estávamos com um grupo de 10. Obviamente que, não havendo contingência, se tivéssemos uma evolução mais favorável do que aquela que infelizmente estamos agora a ver, nós estaríamos nesta altura a dizer aos nossos agrupamentos que podiam voltar com menos restrições a juntar-se e a fazerem conselhos, as nossas assembleias, quando os jovens se encontram para escolher um projeto, ou para fazerem uma avaliação, ou para decidirem como é que vão evoluir no projeto que estão a realizar. Nós também fazemos alguns conselhos, porque uma associação como a nossa, que se baseia muito na participação dos jovens, implica algumas vezes que eles também se encontrem em grupos um pouco maiores para tomarem as decisões que afetam a vida do grupo como um todo. E, portanto, tivemos que fazer agora um compasso de espera para não irmos já tão longe e de forma sem restrições para esses encontros que no documento que tínhamos e que para já se mantém estão previstos a acontecer ainda de forma virtual, e que agora com o plano de contingência consideramos que já começa a ser viável haver alguns conselhos, mas com as limitações que hoje ainda temos dos documentos que entretanto foram emanados pelo Governo e que de facto nos impelem a que esses encontros, essas reuniões sejam feitos em espaços muito próprios, em espaços autorizados, por um lado, e por outro, com as condições que estejam acordadas e aprovadas pelas autoridades de saúde.
Já vai sabendo de alguns agrupamentos que já estejam a fazer atividades, mesmo com esses pequenos grupos de que fala? Sim, nós temos o nosso plano para desconfinar incluía também que os agrupamentos nos pudessem ir dando conhecimento do trabalho que estão a fazer de preparação, que é um trabalho grande, que é um trabalho que nós também queremos acompanhar, estando disponíveis para os ajudar. Aqui, obviamente, utilizando as nossas estruturas intermédias, as nossas regiões, os nossos núcleos, são as estruturas que estão, vá lá, a trabalhar com os agrupamentos de forma mais direta no terreno. E nós ficamos com o encargo de procurar recolher informação que lhes permita a eles poder fazer o acompanhamento, quer dos agrupamentos que estejam já com planos de trabalhar e de voltar às atividades presenciais, quer também de fazer acompanhamento junto daqueles que estejam com mais dificuldades, tenham mais questões relacionadas com as suas sedes, que são mais pequenas às vezes, e que não tenham espaços ao ar livre para fazer o seu encontro. Portanto, a esta altura, nós temos dos nossos 1030 agrupamentos, nós já temos mais de 600 que nos indicaram a sua intenção de voltar a reunir em formato presencial. Temos muitos exemplos de planos de segurança e de contingência que eles elaboraram para poder lidar com as exceções, para poderem lidar com as adaptações necessárias do espaço. Todos esses planos também estão disponíveis e partilháveis para que os outros os possam seguir. Portanto, neste momento estamos com um pouco mais de 65% dos nossos agrupamentos a planear ou já em atividade presencial e continuamos a trabalhar para ajudarmos quer esses, quer aqueles que ainda estão a preparar esse desconfinamento, a que o possam fazer. Acredito que uma das perguntas e dúvida que chegue à equipa nacional do CNE seja quando é que podem acampar, porque é uma atividade tão própria e tão carismática do movimento escotista. O que é que vão respondendo? É muito fácil a resposta, embora depois a implicação prática não seja tão simples. Nós começamos as nossas atividades presenciais como possibilidade, digamos assim, já em junho. Portanto, a partir do final de junho passou a ser possível que os agrupamentos, como eu dizia há bocadinho, em pequenos grupos, pudessem retomar a sua atividade presencial, que incluía o acampamento. Portanto, nós temos agrupamentos que já estão a fazer atividades, que incluem acampar, desde esse final de junho. Obviamente que o nível de condicionalismo também existe. Se a nossa tradição é que o acampamento se faz com recurso essencialmente a tendas, alguns escoteiros mais bravos, como nós costumamos dizer, fazem-no com abrigos. Há agrupamentos que fazem com recurso a tendas e é óbvio que os meninos e as meninas, normalmente, cada um nas suas tendas, não ficam sós, portanto, partilham uma tenda que pode ter a capacidade para 2, 3, 4, 5. Há tendas gigantes para 10 pessoas. Não são tanto essas as que nós usamos, mas eles dormem nas tendas. Ora, neste contexto Covid, uma das necessidades que nós temos para que o acampamento se possa fazer é que cada um tenha uma tenda para a usar de forma individual. Nos primeiros meses, nós não estávamos a recomendar que os nossos escoteiros mais jovens, os lobitos, dos 6 aos 10 anos, também pelas necessidades de apoio que têm, pudessem acampar, precisamente pela questão de passarem a noite sozinhos, embora estejam as tendas mais ou menos próximas umas das outras, achamos que não era o mais adequado. Nesta altura, já tendo eles começado a sua atividade e treinado este conjunto de recomendações, já os lobitos também podem acampar. Temos notícias, por exemplo, de um grupo de lobitos de uma região de Beja, que esses sim são dos bravos. Temos lá um centro escotista e o chefe desses lobitos habituou-os a prepararem o seu próprio abrigo com um pano, não é uma tenda, e um abrigo individual que nos meses de maior calor lhes dava o conforto de poderem passar a noite com essa cobertura por causa do frio e da umidade, mas acampando, e cada um com o seu espaço. E correu muito bem.
Isto acaba por ser aqui também uma reinvenção de todo o escotismo. Como chefe nacional, como é que olha este ato transformador que veio aqui causar a pandemia? Acho que é um desafio, sem dúvida nenhuma. Estaríamos aqui a não ser completamente verdadeiros se não disséssemos que tudo isto nos traz dificuldades, nos traz riscos. Obviamente que temos receio de que o efetivo possa, numa primeira fase, ressentir-se, claro que sim, e que em alguns casos haja algum desânimo, porque estas adaptações requerem recursos humanos, materiais, financeiros, que nem sempre são fáceis de recolher. Mas o escotismo também é muito vivo, muito desta lógica de sermos capazes de ultrapassar as dificuldades, porque é isto que também ajuda as nossas crianças e os nossos jovens a prepararem-se para quando forem mais velhos e cada vez mais ativos na sociedade e já não forem escoteiros, poderem também não desanimar à primeira dificuldade que nos aparece. É óbvio que temos que ter todos muito cuidado para nos mantermos seguros e saudáveis, mas é normal termos que lidar com alguma adversidade e com algumas dificuldades que, com alegria, já dizia assim o nosso fundador, o escoteiro sorri perante as suas dificuldades porque encontra nelas oportunidades para crescer também. Acredito que neste momento os membros da Junta Central têm muito que fazer e tiveram muito que pensar e refletir em todo este tempo que se desdobraram em atividades online e neste plano de preparação, prevenção, do plano de contingência. Também tiveram tempo ainda para organizar e analisar e aqui impor uns novos estatutos. Quer-nos dar a conhecer as grandes diferenças que há aqui nos estatutos, Ivo? Sim, o processo foi um processo longo que iniciou já em 2016. A discussão e a aprovação dos estatutos ocorreu em 2018 e em 2019 conseguimos a homologação da Conferência Episcopal, que consideramos e é necessária para que os estatutos possam ser depois formalizados, e também a validação internacional das estruturas do escotismo. As principais alterações, eu diria que estão essencialmente em dois níveis, embora haja um conjunto mais alargado de alterações. Uma delas é a intensificação da participação dos jovens nas decisões mais importantes e mais relevantes da associação. Já estava previsto estatutariamente que os jovens, os nossos caminheiros têm mais de 18 anos, tivessem participação direta, incluindo a capacidade de voto nas estruturas locais e intermédias, as regionais. Com estes estatutos, os nossos caminheiros podem ser representantes no nosso Conselho Nacional, na nossa Assembleia Geral, nas nossas reuniões magnas, o que quer dizer que podem participar nas decisões que afetam a vida do CNE como um todo de forma mais significativa. Essa é uma alteração importante. Podem passar a votar e a eleger a equipa nacional que os representa, que não acontecia anteriormente. Uma outra alteração, ou um bloco de alterações importante, é a introdução do regime de limitação de mandatos para todos os níveis do CNE. Genericamente são três mandatos de 3 anos, o que significa que todos nós temos que também pensar de forma mais ativa em nos renovarmos, em continuadamente formarmos novos dirigentes e jovens dirigentes que se vão motivando para assumir tão breve quanto possível também os vários cargos de responsabilidade da associação, quer ao nível local, quer aos níveis intermédios, quer ao nível nacional. E estamos em crer que isto vai contribuir para o rejuvenescimento da associação também, para o aparecimento de novas ideias, novos projetos e com isso continuarmos a ter um CNE que se mexe, que é de facto um movimento, que é aquilo que nós muitas vezes dizemos que somos e praticamos cada vez melhor. Falámos aqui nesta conversa de confiança, falámos de transformação, agora aqui renovação. Ivo, para terminarmos esta conversa aqui na Eclésia, eu deixava o desafio, se quer deixar ficar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, sejam dirigentes, sejam pais de escoteiros, sejam propriamente escoteiros, neste início que é um ano diferente, que incerto talvez, uma mensagem de esperança aqui do chefe nacional? Sim, com certeza. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer a todos os escoteiros, a todos os dirigentes e particularmente aos pais esta confiança de facto que continuam a depositar
no escotismo, continuam a depositar nos nossos adultos. É importante confiarmos uns nos outros e, acima de tudo, a confiança que depositamos nas nossas crianças e nos nossos jovens, que com o trabalho que fazem regularmente e todas as semanas, eles próprios são o motor do desenvolvimento, são o motor desta esperança de que, mesmo com a adversidade do Covid, nós somos capazes de nos mantermos seguros e de sermos felizes, trabalhando uns com os outros e contribuindo para a felicidade dos outros. Uma confiança que se vai continuadamente reforçando, conquistando e que nos ajuda também a sermos úteis à nossa comunidade. E por isso o agrupamento, o escotismo, continuará a crescer e a ser este motor de desenvolvimento e de alegria na nossa comunidade. Muito obrigada pela partilha, pela disponibilidade e desejamos que tudo possa correr pelo melhor para todos os agrupamentos neste país. Muito obrigado.